Então, Mateus 17, no verso 20, que diz assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e jejum. Amém? A fé que vocês têm é pequena, mas eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Entendeu, meu querido? A fé do tamanho de um grão de mostarda. Qual que é o tamanho da sua fé? Você gostaria de ter mais fé? Eu não sei, quando você olha para a sua fé, eu já tive momentos com Deus que Deus me respondeu, né, o meu desejo, Deus me proporcionou um milagre, Deus me entregou uma bênção extraordinária. E aí me veio um constrangimento muito grande, porque me veio a sensação: poxa vida, quantas vezes eu duvidei, Senhor, me perdoa, porque a minha fé é tão pequenininha. Eu gostaria tanto de ter mais fé, porque eu confiei pouco, eu chorei, eu fiz drama, mas o Senhor me atendeu. Olha só, o Senhor me atendeu, o Senhor olhou para mim, o Senhor teve misericórdia e apesar da minha pequena fé, Ele me atendeu. Quantas vezes você teve essa experiência com Deus? Quantas vezes você viveu isso? Quantas vezes o Senhor te fez se sentir constrangida? Porque Ele é fiel, né? Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel nas nossas vidas, né? E eu creio que esse sentimento é o auge, né, do nosso momento de frustração com a gente mesmo, porque a sensação que nós temos é que a nossa fé é pequena. Mas, na verdade, que eu tenho meditado aqui agora de manhã para ministrar a vocês, né, é que talvez não seja uma questão de ter mais fé, porque, olha só, você tem fé já para bastante coisa na tua vida, né, fia? Né, fio? Você sai de casa num momento como esse. Quantos aqui estão saindo para trabalhar? Estão recebendo pessoas em casa para trabalhar, né? Como a Carla, que tem atendido algumas pessoas, né? Na sua casa, tem ali o seu salãozinho particular, né? E quantos estão se arriscando, né? Isso é fé. Isso é um produto de fé, isso é uma manifestação de fé. Olha, pensando numa coisa assim tão usual, tão comum na sua vida, quando você senta numa cadeira sem testar, isso não é fé? Você tem fé que você vai sentar naquela cadeira sem cair, sem se esborrachar no chão. Você tem fé que aquela cadeira vai funcionar, vai te sustentar. Você coloca uma chave numa porta para abrir, porque você tem fé que ela vai abrir, não é? Olha o tamanho da fé que você tem numa chave. Você já pensou nisso? Nós usamos um forno de micro-ondas. Quantos lugares você já foi? As mamães aí que tem seus bebezinhos, vai no berçário e vai colocar lá uma mamadeira no micro-ondas. Você tem fé que aquilo vai funcionar perfeitamente, não é? Sem explodir na sua cara? Isso é fé. Nós temos fé que isso vai acontecer. Temos fé que tudo vai funcionar perfeitamente, independente do objeto que nós estamos utilizando. Nós vamos considerar esses objetos confiáveis, né? Porque nós desenvolvemos, não foi um grande sentimento de confiança, não foi algo extraordinário. Foi algo tão natural que você nem chama isso de fé, não é verdade? E quando Jesus disse aos discípulos, né, sobre ter fé, em nenhum momento ele disse: tenham mais fé, tenham fé, né? E aí ele diz que ainda que essa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de mover uma montanha de um lugar para outro.
é apenas ter a fé. E aí, o objeto da nossa fé que faz toda a diferença. É o objeto da nossa fé. Muitos cristãos, muitos homens e mulheres que já conhecem os caminhos do Senhor, têm fé na fé. E o que é pregado no mundo secular, no meio, é sobre a questão da fé e do poder da fé. E aí a gente cria uma expectativa na fé. E não é a fé que produz algo. Não é nós alimentarmos a confiança na fé. Não é a fé que vai fazer algo. Ela não faz nada. Na verdade, é aonde nós direcionamos a nossa fé que vai fazer toda a diferença. É a fé em Deus, não é a fé na fé. A fé na fé é o que o mundo nos ensina. É você ter pensamento positivo, é você achar que tudo vai dar certo, é você achar que se você fizer assim vai dar tudo certo, o seu emprego vai continuar, mesmo nessa quarentena, você não vai pegar o corona. Isso é fé na fé. Agora, a fé em Deus, a fé em Deus é crer ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. E quem já viu um grão de mostarda sabe o tamanho que é. Se eu tiver essa fé nesse Deus, eu vou crer que mesmo que Deus permita que eu perca o emprego, mesmo que Deus permita que me venha alguma doença, ainda que o Senhor permita que eu venha passar por alguma tribulação, ainda que o dia de hoje seja difícil para mim, eu tenho fé nele. E se ele permitir, eu vou suportar. Se ele permitir, eu vou atravessar. Se ele permitir, eu tenho condição, porque ele já me deu todo o escape e a palavra dele, nesse Deus em quem eu estou direcionando a minha fé, em quem eu estou depositando a minha fé, ele é o alvo da minha fé. Se ele está dizendo isso e ele diz que ele me dá escape, ou seja, que ele me capacita, que ele já colocou em mim a capacidade de suportar aquilo, então eu vou suportar. Então eu vou atravessar. Porque é nele, esta fé que eu tenho, seja do tamanho do grão de mostarda. E aí você não, querido, minha querida, não se preocupe com o tamanho da fé. Sabe por quê? Não é uma fé do tamanho da montanha. Jesus foi muito claro. Se essa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ele move a montanha. Não precisa ser do tamanho da montanha. É uma fé suficiente, direcionada para o lugar certo, direcionada para o alvo certo, que é o Senhor. É Ele que é, de fato, o alvo da fé que funciona. Esse é o alvo da fé que funciona. E aí na sua prática, né, no seu dia a dia, você vai produzir isso. Eu quero ler um texto aqui, só para exemplificar o que eu estou dizendo aqui, porque uma vez que você direcione a sua fé naquele, o Senhor, que é realmente aquele que vai, de fato, né, ser o melhor alvo para a tua vida, e você vai reproduzir, você vai, né, realmente desfrutar, né, dos frutos da sua fé, você vai produzir, você vai demonstrar, né, a sua fé da forma correta. Porque aquele que tem pensamento positivo, aquele que tem fé na fé, ele vai só mostrar um positivismo exagerado, uma coisa assim, sabe aquela pessoa que dá bom dia na segunda-feira e ninguém suporta? É aquela pessoa que forçadamente tenta ter uma visão positiva, mas é fé em nada, é fé em nada, é fé na fé. Ela é tão superficial, querido, mas a nossa fé, direcionada a um Deus todo-poderoso, direcionada ao Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra, é uma fé que produz um fruto genuíno, que as pessoas têm prazer de estar perto, que as pessoas têm prazer e têm admiração e desejam um dia ser parecido com você. Ainda que ela não saiba como ela vai fazer isso, mas ela tem desejo de ser parecido com você e te procura quando ela tem um problema. É essa fé, quando é direcionada da forma correta.
Lá em Deuteronômio 27, 9, diz assim, ó: falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás a voz do Senhor teu Deus e farás os teus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Escuta, ouve e obedece. Moisés ele estava revelando a nova lei para a nova geração do povo de Israel. E o que ele estava dizendo aqui? Escuta, ouve e obedece. Quando nós obedecemos, quando nós direcionamos a fé a esse Deus, não tem como nós não darmos ouvidos à voz deste Deus. Se a minha fé está canalizada para este homem, para esse grande Senhor a quem nós escolhemos servir, não tem como separar a sua palavra disso. E quando eu ouço a sua palavra, se eu tenho fé, eu obedeço. Ah, sim, se eu tenho fé, eu vou de olho fechado. Deus me mandou por meio da sua palavra, então eu vou obedecer de olho fechado. E aí o que eu vou reproduzir aqui na minha vida, nesta terra, vai refletir o que eu creio. Aquilo que eu faço, o que nós fazemos aqui nesta terra, demonstra no que nós acreditamos. Eu já disse da última vez que eu preguei, se eu não me engano, que aquele ativista que levanta uma bandeira de uma causa qualquer, ele é especialista naquilo. Ele é especialista, aquele que levanta uma bandeira da causa, sei lá, o antirracista. Ele conhece ao pé da letra a causa dele, ele tem propriedade para falar. E se nós cremos nesta palavra, se nós cremos nesse Deus que nos ensina esta palavra, que deixou esta palavra à nossa disposição, se nós não temos domínio dela, se nós não dominamos, se nós não somos especialistas nela, então como é que a gente vai dizer que acredita? Que causa é essa que nós estamos levantando? Então, em nome de Jesus, manifeste a sua fé naquilo que você faz. Então, 2 lições para hoje, meu querido, e para a gente orar, que você possa entender que a sua fé precisa estar canalizada no alvo correto, né? Direcionada para o alvo correto. E se está no alvo correto, as suas práticas vão dizer isso. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa direcionar a sua fé e que as pessoas que andam com você possam reconhecer isso em você. Porque não tem como. Se o seu coração está cheio, vai transbordar e as pessoas vão sentir. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, por ela. Te bendizemos, ó Deus, pela oportunidade, pela liberdade, Senhor, de meditarmos na tua palavra. Interrompermos uma parte da nossa manhã, Senhor Deus, para nós nos reunirmos aqui, meditarmos, aprendermos, ó Pai, e crescermos e amadurecermos em Ti, Senhor, mais um pouco, todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu nome seja bendito, Pai, através da nossa vida hoje. Pai, nós temos entendido na porção de hoje, Pai, que a nossa fé, ela precisa estar direcionada em Ti, senão não é fé. A fé que nós conhecemos, a fé que nós temos aprendido é a que é direcionada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que não seja fé simplesmente por ter fé, simplesmente por ter um pensamento positivo, que algo vai dar certo, não é isso, Senhor, mas que nós possamos olhar para Cristo e apesar, Senhor, daquilo que o Senhor permite, seja isso bom ou ruim, a nossa fé continua direcionada a Ti, Pai, sem nenhuma condição, Senhor, que seja imposta, Pai. Se o Senhor nos permitir, ó Pai, viver aquilo que desejamos ou não, nós continuamos te amando, nós continuamos te servindo, nós continuamos, ó Pai, amando a Deus sobre todas as coisas, ó Pai,
com o mesmo fervor, com a mesma intensidade, Senhor. Esta é a nossa fé, esta é a fé genuína. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos expressar esta fé no nosso dia a dia, através da nossa temperança, Pai, da nossa resiliência, Senhor, e entendimento que o Deus que está acima de todas as circunstâncias, acima de qualquer expectativa que eu alimente, continua sendo Deus sobre a minha vida. Em nome de Jesus, ó Pai, me dá este equilíbrio, Pai. Dá aos meus irmãos, ó Pai, este equilíbrio. Possamos continuar debaixo da Tua graça, Senhor, nesta quarta-feira. Em nome de Jesus eu te peço, coloca as Tuas mãos, Senhor, que o Teu nome seja louvado. Senhor, de todos os nomes citados aqui, ó Pai, lidos nos comentários, Senhor, continua estendendo a Tua mão, continua fazendo a Tua boa obra, continua, Senhor, restaurando. Conclui a tua obra, Senhor Deus, na vida dos amados que estão internados, que estão enfermos, tratando em casa ou no hospital. Senhor, tu és Deus, independente da situação e da gravidade. Toca nos teus filhos, atende o nosso clamor, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor, e o Senhor nos dá esta autoridade como igreja para rogar a Ti, Senhor, que manifeste a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, e livra os Teus filhos, ó Pai, desta enfermidade. Livra os Teus filhos, Senhor, desta dor. E em nome de Jesus restaura, Pai, aqueles que estão cativos, aqueles que estão aprisionados. E, Senhor, em nome de Jesus se revela a eles, ó Pai. Para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, que este dia, Senhor, possa Te louvar através da minha vida e da vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus.